Olá, bom dia mais uma vez. Estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Hoje é Deuteronômio 32:9. Só um versículo. O vídeo poderia ser curto, né? Mas sinto decepcionar. É muito interessante o texto para a gente fazer um vídeo muito curto, né? Mas vamos orar. Obrigado, nosso Deus, pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossas mãos. Obrigado por mais um dia de vida. Pai querido, agora ilumina o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. O que significa isso, né? Deus não é dono de todas as nações, de toda a terra. Diz lá em Salmo, ao Senhor, Salmo 24, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, né? E eu quero ler também outro texto que vai explicar em que sentido a porção do Senhor é o seu povo e Jacó é a parte da sua herança. Está em Êxodo, capítulo 19. Texto muito importante, né, sobre isso. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Aqui nós vamos tentar entender. Vamos conseguir entender. Se Deus é dono de tudo, por que ele tem um povo, né? Se ele é o Deus de toda a terra, né? Tem outra parte, né, que fala também que ele é o Deus de toda a terra, né? Não lembro aqui o texto, a referência bíblica, mas eu já li essa parte na Bíblia, né? Que ele fala que Deus é o Deus de toda a terra. Então, Êxodo 19, 5, 6 fala assim: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, aqui Deus deixa claro que toda a terra é dele, mas o povo de Israel, o povo dele, seria uma propriedade peculiar, especial dentre todos os povos, uma nação santa, escolhida para uma missão especial, certo? É nesse sentido aí. Mesmo que dizer, como a gente explicou nos vídeos anteriores, né? Quando fala que eu amarei, meu pai o amará, né? Mas Deus não ama a todos, como é que ele está prometendo que vai amar pessoas se ele já ama a todos? É um amor especial, né? Por um filho obediente, né? Então, assim também o povo de Deus, né, aqui nesse contexto aqui Israel, né, era um povo especial de Deus, uma propriedade peculiar, uma nação santa e um sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Só esse fato de ser um reino de sacerdotes já explica a missão deles, né, que era evangelizar o mundo, né. Aí você pergunta hoje, mas eu não sou de Israel, eu faço parte desse povo. Bom, nós que somos cristãos, acreditamos que Deus, né, estendeu esse atributo de ser um povo santo de Deus também para a igreja, né? Lá em 2 Pedro, né, 2:9, 2 Pedro 2:9 fala exatamente isso, né? Que as mesmas palavras, os mesmos termos que Deus usou para se referir a Israel, lá em Deuteronômio 32:9, ele se refere também à igreja, ao povo dele, a sua igreja, né? Deixa eu achar aqui o texto aqui pra gente ler. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha só como a gente vai encontrar os mesmos termos que a gente leu lá em Êxodo.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tá vendo? Mesmos termos aí. Tá? Muda algumas palavras, né? Que é uma linguagem diferente, mas é a mesma coisa, né? Propriedade exclusiva de Deus, ou seja, uma propriedade peculiar, né? Nação santa, ou seja, o povo santo. Sacerdócio real, mesma coisa que o reino de sacerdotes, né? Então nós somos escolhidos. Não? Aqui já não está falando de Israel. De Israel é a etnia, né? De Israel. Está falando da igreja, né? Nós somos Israel de Deus hoje também. E agora aqui explica por quê. Por quê, né? É o mesmo sentido, esse mesmo sentido que eu vou ler aqui se aplica também a Israel lá do passado, quando ele foi escolhido, né, para ser um povo especial de Deus. Deus não escolhe, Deus escolheu, se toda a terra é de Deus, todos os povos, Deus quer reinar sobre todos os povos, quer salvar todos, né? Então, por que ele escolheu um povo? Aqui está explicando. Depois de ler aqui, povo de propriedade exclusiva de Deus, fala a fim, ou seja, com o objetivo de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus nos escolheu para que nós vamos e salvemos outros. É isso mesmo. Nós não fomos escolhidos porque somos mais bonitos e mais inteligentes, mais espertos. Não, é porque o plano dele exigia que alguém fosse lá, alguém fosse um instrumento, né? E eu e você fomos escolhidos. Você está assistindo esse vídeo porque você é um escolhido por Deus. Digamos, de repente você pode ser o único da sua família que conhece a palavra de Deus, que aceitou a Jesus, né? Então você foi escolhido para dentro da sua família. Você foi escolhido para quê? Para levar Jesus para sua família e para levar sua família a Jesus. É isso que o sacerdote faz. Ele leva as pessoas até Deus e leva Deus até as pessoas. E você é um sacerdote de Deus, né? Vou usar aqui a palavra sacerdotisa, né? Que não existe na religião hebraica, né? Não existe na Bíblia, né? Mas nesse sentido aí, se for mulher, né? É uma sacerdotisa. Se for homem, é um sacerdote, né? Hoje a gente pode aplicar, né? Porque nós somos todos sacerdotes de Deus hoje, né? Somos um reino de sacerdotes. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ser essa nação santa, né? E o Deuteronômio 32, ele é muito bonito. A gente poderia explorar muitas outras coisas. Até fiquei assim pensativo, por que que foi escolhido só o versículo 9, né? Se tem tanta coisa bonita depois do versículo 9 também, né? Eu quero ler aqui, quero compartilhar também para concluir o vídeo. Ler aqui também ainda o que diz ainda depois do versículo 9, né? Olha que maravilha aqui, falando aqui sobre o povo de Deus. Agora você vai entender que o que Deus fala para seu povo lá no passado, ele tá falando para nós hoje, porque você viu que existe essa mesma aplicação, né? Israel se expandiu não somente para os filhos naturais, né, de Israel, mas para toda a sua descendência espiritual. Então hoje, você e eu também somos Israel. Então, o que Deus falou no Antigo Testamento para o seu povo se aplica também a nós. E olha só, o que Deus fez com Israel, ele também faz individualmente com cada um de nós. Olha só o que diz aqui. Versículo 10. Achou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos. A menina dos olhos é a pupila, né? É, é, o, é, um, é uma parte sensível do nosso olho, né? Que a gente tem todo o cuidado, né? Para não machucar, né? Então é nesse sentido que Deus cuida de nós, né? Ele tem todo o cuidado, ele coloca um muro protetor ao nosso redor, né? Para nos proteger de todo o mal. Em Zacarias 8, 2:8 fala que aquele que toca um dos escolhidos de Deus é como se tocasse na menina dos seus olhos. Então, cuidado, né?
Cuidado quando você for falar mal de um servo de Deus, de uma serva de Deus, quando você for fazer mal a um servo de Deus, uma serva de Deus, porque você está tocando no ungido, na ungida do Senhor, na menina dos seus olhos. E versículo 11 aqui, ó. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Olha só, Deus nos leva sobre suas asas, né? Nós não temos o poder de voar, mas com Deus nós podemos voar. Tem até uma música muito bonita que fala isso, né? Que em Deus eu posso voar. Por quê? Porque Ele nos leva sobre as suas asas. Então é o cuidado, a proteção, eles nos ensinando a voar, nos ensinando a caminhar do lado dele. Então é maravilhoso esse Deus. E para finalizar aqui, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Então Deus nos guia, né? E ele é o nosso único Deus. Então esse foi o vídeo de hoje. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, porque fomos escolhidos por Ti para sermos a Tua propriedade peculiar, um povo santo, a Tua porção aqui na terra, Senhor. Não porque o Senhor não ama também outras pessoas, não porque o Senhor também não é Deus também de outras pessoas, mas o Senhor nos escolheu porque através de nós é que o Senhor quer salvar essas pessoas. Obrigado por esse privilégio, que nós possamos, Senhor, cada dia honrar essa escolha que o Senhor fez, guardando os teus mandamentos e levando, Senhor, o teu evangelho a mais pessoas, Senhor, que o Senhor também deseja salvar. Obrigado por tudo, dá-nos um bom dia. O que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, tenha um bom dia na paz do Senhor.